Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 006, segunda-feira, 20 de março, Azer tenta salvar Jeremias. Joaquim pede para Fassur deixar o profeta em paz. Daniel convence Nabucodonosor a livrar o servo. Baruque visita Ravina. Diná diz que tem algo perturbando Uriel. Jeremias pede ajuda ao Senhor. Nabucodonosor se assusta com um sonho. Escondida, Joana leva água para Jeremias. Nabucodonosor ordena que Beroso ache algum sábio para decifrar seu sonho. Nitócris distrata as penas. Eliaquim é avisado sobre o açoite de Jeremias. Neusta critica a atitude de Joaquim. Acã pede para Eliaquim livrar Jeremias. Shaim chega em casa e Zelfa diz que Elga saiu para cultuar falsos deuses. Jeremias profetiza o mal de Fassur. Uriel diz que não pode pagar Shaim. Jeremias é levado para a casa de Ravina. Shaim ameaça Uriel. Baruque leva Jeremias para uma caverna e escreve em pergaminhos as palavras do profeta. Zaque e Azer comentam sobre Ezequiel. Shaim pergunta onde Zaque esteve. Beroso avisa aos sábios sobre o desejo do rei e menospreza os hebreus. Shaim reclama das espadas afiadas pelos filhos. Nabucodonosor avisa que matará todos os sábios do reino caso não decifrem seu sonho. Nebuzaradan elogia Cassaia. Samur-Ramate diz que se tornará uma sacerdotisa. Shag diz que sairá para beber e Zebum lamenta. Nabunido é humilhado por Nitócris. Arioque encontra Nebuzaradan e diz que precisam atender a um pedido do rei. A rainha Mitis conversa com Aspenaz e reclama dos filhos. Nitócris é flagrada pela mãe humilhando Nabunido. Eliaquim diz que não pagará mais tributo algum a Nabucodonosor. Diná repreende a atitude pagã de Elga. Jonas se decepciona ao saber que acha que não tem fé. Joaquim diz estar preocupado com Jeremias. Acã diz temer a fúria do rei da Babilônia. Joana encontra Joaquim na rua e pede para o príncipe tentar salvar Jeremias. Eles são surpreendidos com a chegada de Fassur. Evil-Merodach conversa com Daniel e os outros hebreus. O príncipe descobre que seu pai teve um sonho e quer que o decifrem. Arioque chega e avisa que o rei ordenou a morte de todos os sábios. No capítulo 007, terça-feira, 21 de março, Evil-Merodach diz que fará algo para impedir a morte de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Joaquim despista Fassur e conversa com Jonas sobre Jeremias. Daniel pede uma chance para falar com o rei. Evil pede ajuda à rainha. Joaquim fala sobre o encontro com Joana para Neusta. A rainha diz que a moça não é mulher para o filho. Uriel reclama da seca e Azer tenta acalmar seu pai. Daniel encontra com o rei e pede uma noite para decifrar seu sonho. Nabucodonosor se queixa de Evil-Merodach com a rainha. Daniel diz confiar em Deus. Amitis comunica aos filhos sobre a decisão do rei de poupar os nobres por mais uma noite. Urzabium pede para a mãe parar de beber. Nabucodonosor recebe uma mensagem de Eliaquim se recusando a pagar os impostos. Samur-Ramate diz desejar riqueza e poder. Nabucodonosor diz estar impressionado com a fé que Daniel tem em seu Deus. No entanto, o rei avisa que matará o hebreu caso ele não decifre seu sonho. Jonas se abre com Ilana e diz gostar de Azer, mas a moça lamenta a falta de fé do rapaz. Daniel pede ajuda a Deus para decifrar o sonho do rei. Logo em seguida ele pede para ser levado até o soberano da Babilônia. Ele começa a descrever o sonho do monarca, que fica impressionado. Daniel então decifra o sonho do rei. Nabucodonosor, impactado e emocionado, nomeia Daniel como chefe de todos os governadores da Babilônia. Em Jerusalém, Acã alerta Eliaquim para a fúria de Nabucodonosor. Zelfa reclama das atitudes pagãs de Elga. Fassur encontra Shaim e diz que Isaac está andando com más companhias. O garoto enfrenta o sacerdote. Dani e Rebeca cantam uma música hebraica. Shaim proíbe Isaac de andar com Joana. Ravina entrega provisões a Baruque. Evil e Cassaia agradecem a Daniel. Nitócris esnoba Nabunido. Daniel diz que sua responsabilidade aumentou.
Nabucodonosor avisa que Eliaquim pagará caro por sua atitude. Baruque conta para Jeremias sobre a atitude do rei de Judá. Azer conversa com Joana e eles acabam se beijando. No capítulo 008, quarta-feira, 22 de março. Joana e Azer se declaram um para o outro. Ela avisa que ele precisa ter fé. Eliaquim diz não acreditar em Jeremias. Joana diz que Azer precisa esquecer essa história de vingar a morte de Abel. Zaca avisa que fugirá da oficina de armas de Shaim. Neusta conversa com o filho Joaquim e avisa que não confia em Zedequias, o irmão do rei Eliaquim. Shaim flagra Zaque dizendo que pedirá a mão de Joana em casamento. Zedequias avisa que mandará Zuriel e Assub para longe de Jerusalém. Shamir implica com Tamir. Nicolau pede um beijo para Rebeca. Azer avisa que pedirá a mão de Joana em casamento. Uriel reclama da falta de chuva. Shaim bate em Zaque, que fica furioso com o pai. Joana diz estar muito feliz. Zelfa descobre que Azer pedirá a mão da moça em casamento. Jeremias vai até o palácio de Eliaquim tentar alertar o rei novamente, mas o soberano de Jerusalém diz não acreditar em suas palavras. Na Babilônia, Arioque manda Nebuzaradan se preparar para mais uma missão. Ametis escolhe algumas mulheres para divertir o rei Nabucodonosor. Samur-Ramate diz não ver a hora de deixar a casa da lua. Shaim diz que levará Zaque em uma viagem. Uriel proíbe Azer de visitar Zaque. Nabucodonosor agradece a atenção de Ametis. Samur-Ramate assassina uma mulher e rouba seus pertences. Azer vai visitar Zaque e descobre que ele viajou com Shaim. Urzabum avisa que Samur-Ramate deixou a casa da lua. Aspenaz tenta lidar com o jeito impulsivo de Nitocris. Beroso sugere que ela se case com Nabonido, mas a princesa fica irritada. Samur-Ramate finge ser a mulher que assassinou e procura Beroso no palácio. O sacerdote a surpreende ao dizer que sabe de toda a verdade. Aspenaz conversa com Daniel e o parabeniza. Samur-Ramate implora para Beroso aceitá-la no palácio. Azer pede a mão de Joana, Ravina e Zadok. Eliaquim é avisado sobre a presença de oficiais babilônicos no palácio de Jerusalém. Azer estranha a tristeza de Uriel, animada por saber que terá um marido obediente. Nitocris diz que deseja se casar com Nabonido. Neusta se preocupa com futilidades. Daniel estranha as contas do palácio. Evil-Merodach chega e avisa que Nabucodonosor mandou seus oficiais irem até Jerusalém. No palácio de Judá, Arioque pede para ver Joaquim, o príncipe herdeiro. Eliaquim fica preocupado. No capítulo 009, quinta-feira, 23 de março, Arioque, Nebuzaradan e os outros oficiais babilônicos atacam os hebreus. Gedalias e Micaia são feridos. Eliaquim tenta proteger Neusta e Joaquim e é assassinado. Arioque diz que levará a rainha e o príncipe herdeiro. O oficial avisa que Zedequias ficará responsável pelo reino de Jerusalém. Neusta e Joaquim são levados para a Babilônia. Aicão se lembra da profecia de Jeremias. Abalado, Ebed-Meleque, o servo de Neusta, lamenta o ocorrido com a rainha. Ele entrega o anel do rei Eliaquim ao príncipe Joaquim. Ezequiel e sua esposa são levados cativos. Joana tenta impedir que Azer faça alguma besteira, mas o garoto sai apressado. Fassur se espanta ao ver que Zedequias é o novo rei de Judá. Temendo o pior, Joana impede que Azer atire em Arioque. A família de Ravina e Lana fica preocupada com a invasão. Evil-Merodach conversa com Daniel e diz que nunca será um rei cruel como seu pai. Shaim visita alguns clientes na Babilônia. Isaac fica impressionado com a grandiosidade do palácio. Beroso marca um encontro com Shaim. Nabonido explode de felicidade ao saber que Nitocris aceitou casar com ele. Aspenaz apresenta a Samur-Ramate a rainha Ametis. Nabonido encontra Viu e diz que casará com sua irmã. Samu diz que será leal a Beroso. O sacerdote entrega um frasco com uma substância. Shaim vai com Zaca até a casa da lua. O menino conversa com Urzabum enquanto o pai é recebido calorosamente por Shag. Ambicioso,
Zedequias se instala no quarto do rei. Shaim negocia com Beroso. Azer se lembra da morte de Abel. Baruque avisa Jeremias que a profecia se cumpriu. Nelsta fica impressionada com a luxuosidade da Babilônia. Ezequiel diz que é a cidade da perdição. Diná diz que está grávida. Shaim manda Zaque não dizer nada sobre a viagem. Azer conta para Jonas sobre a gravidez de Diná. Daniel descobre que Eliaquim está morto. Neusta e Joaquim são bem recebidos no palácio. Arioque avisa ao rei que o príncipe herdeiro de Judá é medroso. Nabucodonosor alerta dizendo para ficar alerta. Nebuzaradã joga charme para cima de Cassaia. Zaque procura por Joana. Aspenaz suspira ao ter que aturar as futilidades de Neusta. Nabucodonosor elogia o desempenho de Arioque. Daniel encontra com Joaquim no palácio e diz que ele está protegido. Zaque descobre que Azer pediu a mão de Joana em casamento. Ele fica furioso e chora angustiado. Uriel confessa que está devendo a Shaim e diz que Azer deverá servi-lo por 7 anos. No capítulo 010, sexta-feira, 24 de março. Azer se revolta ao saber que deverá servir Shaim por 7 anos para pagar a dívida de Uriel. Ele vai até a oficina de Shaim e discute com Zaque. Eles acabam brigando. Zadok e Ravina separam. Fassur fala sobre a morte de Eliaquim. Zaque questiona a atitude do pai. Shaim age com ironia e ofende o filho. O garoto explode de raiva e ameaça o próprio pai, que o chama de frouxo. Helga diz que Zaque deverá viajar. Azer procura Joana e avisa que não poderá se casar, pois deverá servir o pai de Zaque por 7 anos. Daniel pede para Joaquim ter fé. Deus fala com Ezequiel e avisa que o enviará aos filhos de Israel. Azer diz que Uriel está perdoado. 7 anos se passam. Benjamim, filho de Diná e Uriel, conversa com Azer, já um rapaz. Ilana diz que Zedequias se afastou de Deus. Joana demonstra seu amor por Azer. Ele trabalha na oficina de Shaim. Tamir, Shamir, Nicolau e Absalom são maltratados pelo pai. Zelfa diz sentir falta de Zaque. Daniel recebe uma carta de Ezequiel falando de sua conversa com o Senhor. Amitis diz não ver a hora de conhecer os jardins que estão sendo preparados para ela. Belsazar, o filho de Nitocris e Nabunido, brinca no palácio. Cassaia beija o marido. Nebuzaradã, Evil-Merodach conversa com Daniel. Neusta paparica a Joaquim. Nebuzaradã comenta com Arioque sobre suas traições e Cassaia. O rei Zedequias avisa que fará aliança com o Egito. Fassur fica irritada ao saber que o rei trairá Nabucodonosor. Dana diz que Absalom lhe dá arrepios. Fassur fala mal de Joana para as pessoas na rua. Shaim critica o trabalho dos filhos. Os rapazes implicam com Azer. Baruque encontra Jeremias e fala sobre a aliança que Zedequias está fazendo com o Egito. Beroso conversa com Larsa, seu servo, e manda um rapaz ficar de olho nos escravos. Urzabum diz que tocará na festa de cerimônia da inauguração dos jardins. Shag tenta adivinhar o futuro das pessoas nas ruas. O cortejo real segue para a inauguração do presente da rainha. Dana diz admirar a coragem de Joana. Azer ensina o irmão mais novo, Benjamim, a treinar com arco e flecha. Ele se lembra de Abel. Jonas chega e eles dizem sentir falta de Zaque. Nabucodonosor apresenta os jardins suspensos da Babilônia para sua amada. Fonte: O Rico e Lázaro, novela da Record. Resumo dos próximos capítulos.